Boa noite, a paz do Senhor. Meu nome é Clarice. Já tem uns tempos que Deus estava me incomodando o meu coração para mim estar trazendo para contar o meu testemunho. E nisso ele falava comigo: filha, conta, mas conta tudo. Conta tudo que eu fiz na sua vida. Da onde que você veio e aonde que eu estava com você. Então eu vou começar a contar aqui. Eu tinha apenas 5 anos. Foi quando eu comecei a entender da minha vida. Eu lembro da minha vida. Eu morava em Paraná e morava na roça. Morava eu, minha mãe e meu padrasto. Só que meu padrasto, ele bebia. Ele, quando bebia, ele corria atrás de nós, queria nos matar. E nós tínhamos que sair correndo, caçando um lugar para se esconder. Muitas vezes a gente tinha que passar no meio de gados ferozes, de animais ferozes, em tempo de machucar eu, minha mãe e meu irmão. E nisso nós entrávamos, pedia socorro para os vizinhos que encontrávamos, e ali nós escondia. E aquele homem brabo atrás de nós querendo fazer o pior. E ali nós escondia e ficava até o amanhecer. Quando amanhecia, nós ia para casa, ele já estava calmo. E tinha dia que ele bebia demais, no outro dia ele não aguentava ir trabalhar. Aí minha mãe pegava e deixava o meu irmão com ele, e eu tinha que ir trabalhar no lugar dele. Mas para mim ele era uma alegria, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Para mim aquilo ali era uma alegria, por mais do sufoco que eu passava ali com meu padrasto correndo atrás da gente, querendo nos matar, para mim era uma alegria trabalhar. Eu gostava. Só que aí minha mãe separou deste homem. Aí nós voltamos para São Paulo, para a cidade. E chegando em São Paulo, fomos morar eu, minha mãe e meu irmão. Só que não durou muito tempo. E na cidade eu comecei a estudar. Comecei a ir para a escola. E eu achava que eu indo para a escola, que ia ser bom demais, ia ser uma alegria. Porque eu queria ter amigos. Eu achava que indo para a escola eu ia ter amigos. Ia ter companheiras, amigas para a gente contar segredos. Mas não foi o que eu pensei. Eu só quero uma menina sonhadora. Eu sonhava. Eu tinha apenas já 6 anos. Eu sonhava. Eu lembro que eu sonhava, eu falava comigo mesma, com Deus. Porque a única pessoa que eu conversava era Deus e meu irmão que eu tinha. Era a única companhia que eu tinha, meu irmão pequeno. Eu falava, quando eu casar, eu quero casar, quer dizer. Eu quero casar, eu quero ter uma casa. Só que no mesmo tempo que eu tinha os sonhos, eu já não pensava mais. Porque eu via a situação da minha mãe que ela estava passando ali com os companheiros que ela arrumava. Porque minha mãe, todos os companheiros que ela teve, todos batiam na gente, ponhava a gente para fora, quando não queria matar. Era muito sofrido. Então ali começou. A minha mãe foi conhecer um homem. E logo quando ela saiu, chegou com esse homem. Eu falei com ela: mãe, a senhora vai morar com este homem? Só que assim, naquele momento que eu vi aquele homem, meu coração já não ficou bem. Eu já não senti coisa boa. Eu senti uns arrupios, não fiquei bem. Não fui com a cara dele. E minha mãe simplesmente olhou para mim e falou assim: você respeita ele, menina, porque a partir de hoje ele vai dar o pão para você e seu irmão. Beleza, eu abaixei minha cabeça, porque a gente tem que respeitar as mães da gente. A gente não pode bater de frente. Baixei minha cabeça e saí. Triste, mas saí. E ali fomos. Minha mãe casou e nós fomos morar junto com este homem.
Passou pouco tempo, completei meus 7 anos. Completei meus 7 anos. E ali, o meu padrasto começou a fazer coisas inadequadas comigo. Meu padrasto começou a abusar de mim. Coisas que ele não devia fazer. Porque ali a minha mãe, ela trabalhava. Ela saía para trabalhar às 5 horas da manhã. E ele trabalhava na prefeitura. Só que ele saía para trabalhar às 7 horas. E nesse intervalo de 5 horas até 7 horas, era a hora que ele aproveitava de mim. Ele fazia fazer coisas com ele que eu não vou contar, mas só de vocês pensar. Eu não consigo contar. E do mesmo jeito ele fazia comigo. Era muito triste. Por quê? Ele falava comigo. Ele ficava tipo me iludindo. Ele falava pra mim que se eu fizesse isso com ele, que ele ia me dar anel de ouro, que ele ia me dar brinco de ouro. Mas era tudo mentira. E eu, como criança, sem saber o que aquilo ali estava acontecendo comigo, eu não entendia. Porque eu não tinha ninguém para explicar nada para mim, eu não entendia nada. Só que aí aí eu ia para escola, na escola também não era nada bem. Porque eu pensava que ia ter amigos na escola e não tive. Na escola eu era discriminada. Os meninos colocavam apelido em mim. Os apelidos mais feios que eles achavam, eles colocavam em mim. Tudo de ruim, eles colocavam em mim. Era sofrido demais. Eu já não tinha nem para lugar aqui, porque eu não queria. Se eu fosse para escola, não tinha alegria. Se eu fosse para casa, não tinha alegria. E assim foi passando a minha vida nesse sufoco. Um dia a professora da escola mandou fazer uma redação. Oh, aleluia, glória a Deus. E nesta redação ela fala pra gente escrever sobre a vida da gente. E eu escrevi ali naquela redação tudo o que estava acontecendo na minha vida. Na minha casa, na escola. A professora pediu a redação para corrigir. E ela lendo aquela redação, ela me chamou. Eu pensei, o que eu fiz de errado? Aí ela me chamou, me perguntou, Clarice, o que está acontecendo? Expliquei para ela o que estava acontecendo. Da minha casa eu só falei que eu era triste, eu não queria ir para minha casa, porque eu não tinha vida, minha mãe não gostava de mim. Mas ela falou, por quê? Mas eu não pude dizer o que estava acontecendo comigo, porque eu não podia dizer. Porque ele me ameaçava, ele falava para mim que se eu dissesse para alguém o que ele estava fazendo comigo, que ele ia me bater e me amarrar num pau e deixar eu com sede e fome. Então ali a professora fez uma reunião, chamou as diretoras, chamou os professores, chamou os alunos e minha mãe, as mães dos alunos e minha mãe. E ali elas conversaram. E a partir daquele momento a diretora da escola, oh aleluia, glória a Deus, ela falou que aquilo que aqueles meninos estavam fazendo comigo era racismo, que aquilo lá era crime, que a partir daquele dia que eles fazissem aquilo comigo de novo, me ponhasse apelido, o que fizesse comigo, que ela ia denunciar, não ia ser eu, não ia ser ninguém, ela ia denunciar eles. Graças a Deus da escola foi resolvido, mas na minha casa não. Na minha casa continuou do mesmo jeito. Só pioraram. Na escola os meninos fizeram amizade comigo, mas não por gostar de mim,
por falsidade. Mas para mim aquilo era verdade. Para mim eu achava que eles estavam gostando de mim. Porque eu era uma pessoa simples. Eu sou até hoje. Para mim tudo que fizesse para mim tá normal. Para mim é normal. Eu confiava demais. Então naquele momento eu achava que estava gostando de mim. Mas para eles, eu só servia se eu fizesse o que eles queriam. Muitas vezes eu caía em cilada. Porque eles falavam, Clarice, se você fazer, não vai gostar de você, você vai ser nossa amiga. Então eu pegava e ia. Mas depois a culpa caía em cima de mim. Eu levava a culpa. E nisso eu sempre perguntava para Deus, Senhor, por que eu nasci? Por que eu nasci, Deus? Eu sou rejeitada pela minha família, eu sou rejeitada por todo mundo. Ninguém gosta de mim. Eu sou feia. Por que eu nasci, Senhor? Só que ali eu não via resposta. Às vezes até Deus respondia, mas eu não entendia. Porque eu era criança, eu não entendia. Eu só falava com Deus. Era a única pessoa que eu tinha para falar. Era Ele que via os meus sofrimentos. Então ali eu falava com Deus. Tinha vezes que eu pensava em morrer, em me se matar. Já bebi remédio. Muitas vezes eu pegava faca para me matar. Só que para Deus colocava sempre pessoas no meu caminho para estar me livrando. Só que a minha mãe não entendia. Ela achava que eu estava fazendo aquilo, que eu estava com coisa ruim no corpo. Ela me levava muitas vezes para a igreja e falava que era para orar para mim porque eu estava com trem ruim no corpo. Mas não era. Não era. Ela não sabia o que estava acontecendo comigo. Ela não sabia. Só que aí foi passando meu padrasto, fazendo tudo o que ele queria. Só que Deus foi tão bom. Deus foi tão bom comigo. Porque nesse momento que ele fazia essas coisas comigo, eu fazer com ele, o Deus não deixou ele fazer o pior. O pior Deus não deixou ele fazer comigo. Deus me livrou disso, graças a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Deus estava ali comigo. Por mais que o povo estava me rejeitando, mas Deus estava ali comigo. Deus estava me fortalecendo. Só que eu não via que era Deus que estava ali comigo. Eu achava sempre que eu estava sozinha, sem ninguém. Eu era rejeitada pela minha família. Meus primos não gostavam, não conversavam comigo. Eu não tinha carinho de mãe, eu não tinha carinho de pai, eu não tive pai. Eu não tinha nada. Minha vida era só trabalhar. E nada tinha. Então ali um dia eu contei pra minha mãe. Criei coragem, com 12 anos, contei pra minha mãe. Cheguei na minha mãe e falei, mãe, o tio, que eu chamava ele de tio, o tio tá fazendo isso comigo. E tá mandando eu fazer com ele. A minha mãe na hora fez um barraco, quebrou tudo, brigou com ele, saiu de casa. Só que passou uns 2 meses, ela voltou com ele. E naquele tempo ele fez eu pedir desculpa pra ele, como que eu fosse culpada. Eu pensei assim, mas será que eu sou culpada? O que eu fiz? Falei, mãe, mas não foi eu. Ela, respeita. Ainda me batia. Aí foi onde eu acabei de crer. Minha mãe não gosta de mim. Por quê? Muitas vezes eu falava com ela, mãe, a senhora não gosta de mim, não. Ela, Clarice, para de falar isso. Mas a senhora não gosta de mim, não, mãe. Por que a senhora não me deu pros outros igual a senhora deu meu irmão, minha irmã? Por que a senhora não me deixou com os outros? Porque às vezes, se eu sofresse na mão dos outros, às vezes eu ia ficar mais feliz que não era na mão da senhora. Por que a senhora faz isso comigo? A minha mãe, ela tinha um baú que ela guardava os cremes dela, perfume, e não deixava eu usar. Se eu quisesse ir pra escola, para não ir com as pernas
cinzenta, pra ir com as pernas cinza, que a gente morena, né? A gente sempre fica com as pernas cinzentas no tempo do frio. Então, se eu quisesse ir pra escola, se eu não quisesse daquele jeito, porque se eu fosse daquele jeito, os meninos iam zoar comigo. Eles iam rir de mim. Porque tudo que eu colocava, que minhas roupas não eram das boas. Eu tinha... Era minha situação, a situação que a minha mãe, nós vivíamos, nós não éramos pobres. Mas pobre, minhas roupas não eram boas. A minha vontade era de ter roupa boa, sapato bom, mas não tinha. Minha mãe não me dava. Ela comprava pra ela luxava ela, mas eu não. Eu não tinha serviço, eu não trabalhava. Se eu trabalhava, mas ela que pegava o dinheiro, não comprava nada pra mim. Então aquilo doía demais. Que minha mãe, minha própria mãe, fazia aquilo comigo. Então, se eu quisesse ir pra escola, pra não ir com as pernas cinzentas, eu tinha que passar óleo de gordura, óleo de cozinha nas pernas, pra me desembaraçar o meu cabelo. Se eu quisesse, eu tinha que passar óleo de comida também. Muitas vezes os meninos ficavam falando que eu tava fedendo óleo. Não era fácil, não. Eu já não tinha vida mais. Eu já não tinha saída. Eu já não queria mais nada. A minha vida era só chorar, triste. Muitas vezes eu me disfarçava, eu sorria, mas ninguém sabia o que eu estava passando por dentro ali. Ninguém sabia, ninguém imaginava o que eu estava passando por dentro. E ali eu fui passando, foi crescendo. E a situação foi só complicando. Aí minha mãe fez eu perdoar ele, voltei pra casa. Nós voltamos pra casa, eu já tinha 13 anos. Passou uns tempos, ele parou, ficou quieto, não mexeu, mas depois começou tudo de novo. Aí que aumentou, porque eu já era maior, já era mais grande. Aí ele começou tudo de novo. Aí minha mãe saía pra trabalhar, e eu pegava, levantava, arrumava minha casa, limpava a casa. E muitas vezes eu pegava meu irmão, ia pra casa das minhas amigas, depois que eu tive, que dizia que era minha amiga, mas não era. Eu ia pra lá e ficava lá, sentada ou brincando, esperando a minha mãe chegar do serviço, pra não ficar lá em casa, meu padrasto. E a minha mãe, eu chegava, e ele contava pra minha mãe que eu não tinha feito nada. Ele bagunçava a casa e falava pra minha mãe que eu não tinha feito nada. Minha mãe me batia. Me batia. Eu falava, Senhor, eu não aguento essa vida mais não, Senhor. Eu não aguento. Eu não aguento não, Deus. Por que tem que ser assim, Senhor? Por que eu sou rejeitada assim, meu Deus? Por que eu nasci? Só que eu não entendia por que eu tinha nascido. Pra sofrer daquele jeito. Parece que tudo de ruim acontecia só comigo. Eu tinha tanta inveja das meninas que tinha aquela família bonita, mãe e pai unidos. E eu não tinha aquilo. Na minha casa era só briga. Era só confusão. Nunca vivia uma família feliz. Oh, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Eu falo isso porque se alguém estiver passando pelo que eu passei, não desanime. Não desanime, porque Deus está contigo. Porque hoje eu vejo que Deus estava comigo ali. Deus estava me livrando de tudo. Deus estava ali comigo em todo momento. Todo momento. Por mais que o povo estava me rejeitando, estava me jogando fora, minha própria mãe estava me rejeitando. Mas Deus não. Deus não. Se para muita gente eu não servia, mas para Deus eu servia. Deus sempre estava me socorrendo, me livrando. Então eu vim dizer para você, não desanime. Não desanime. Levante sua cabeça. E tenha fé, porque Deus está contigo. Que Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Eu nunca fui uma menina
assim, de ir na igreja evangélica, mas eu sempre ia. Eu sempre ia com minha mãe, de vez em quando, na igreja evangélica. Eu era muito católica, eu ia muito na igreja católica, eu não perdi uma missa. Sempre eu tava lá, porque era o único lugar que eu tinha que ir. Minha mãe não deixava eu sair pra canto nenhum, meu padrasto ele não deixava eu sair. Porque ele tinha medo de eu contar pros outros o que estava acontecendo. Ele não deixava eu sair. Então eu ficava só dentro de casa. O único lugar que eu podia ir era pra igreja. Então ali é onde eu pedia pra Deus me socorrer. E era onde ele me socorria, só que eu achava que não. Eu achava que não. Que Deus não estava comigo. Muitas vezes eu falava que eu estava sozinha. Muitas vezes eu falava que até Deus tinha me abandonado. Mas ele não tinha me abandonado. Ele estava ali do meu lado. Eu que não via. Eu que não via. Porque passar por aquilo, gente, é difícil. E hoje em dia tem gente que não acredita. Tem gente que não sabe o quanto dói. Tem gente que não sabe de onde que eu vim. Critica-me. Tem gente que olha em mim, acha que às vezes eu tô rindo, mas ninguém sabe a dor que eu sinto por dentro. Porque isso é triste. Esse passado machuca. Deus, às vezes assim, a gente às vezes tem que passar essas coisas pra gente lembrar o quanto que Deus é bom na vida da gente. Mas o passado machuca. Ele machuca. Porque tem gente que eu conto, assim, tem vezes as pessoas eu contei. A gente fala que não é nada, mas porque ele não passou. Se a pessoa passar o que a gente passou, ele sente. Porque ninguém passa pelo que a gente passa para reclamar. Porque para sentir, né? Então ali eu fui. Contei pra minha mãe não acreditou. Aonde eu me revoltei mais ainda. E as lutas dentro de casa começou a piorar. Piorar cada dia mais. Eu tentava me se matar, tudo quanto é jeito, e não dava certo. Não dava. Porque Deus não deixava. Deus não queria, né, que eu tirasse minha vida. Porque Deus tinha algo, né, pra mim. Porque para onde Deus me tirou para me chegar até aqui, para passar tudo que eu passei, eu achava que eu não tinha essa força. Para chegar até aqui não foi fácil. Então eu digo para você, não desanima, crê que Deus é fiel.